Olá pessoal, ontem à noite, de última hora, eu fiz esse vídeo aqui, eu publiquei esse vídeo, porque foi uma informação que eu recebi no final da noite, eu tomei conhecimento e eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Que era uma notícia que muita gente estava esperando, uma notícia boa finalmente. E eu até falei que provavelmente eu traria outras informações hoje, só que no decorrer do dia, foi feriado, apesar de a gente estar nesse ritmo de feriado forçado por causa dessa quarentena, mas hoje, por ser feriado de verdade, não teve tantas novidades assim. E eu até achei, assim, então é dispensável, acho que não precisa fazer nada para complementar as informações, porque não tem tanta coisa para complementar assim. Mas aí, depois disso, precisei ficar fora de casa boa parte do tempo, e só agora à noite eu vim dar uma olhada nos comentários. Vi que teve bastante repercussão, que era esperado, mas também vi que as pessoas tiveram algumas dúvidas. Algumas delas não sabem do que eu estou falando com TSV e CDM. Então isso aí eu vou esclarecer do que se trata. Tá? E outras pessoas até sabem, mas elas ficaram perguntando, e agora, o que eu faço quanto a isso? Aí eu vou dar as informações que eu tenho, que não são muitas, mas talvez ajude a pessoa já a começar a pensar no assunto. Tá? Vamos lá. Primeiro, o que vem a ser, afinal, TSV e CDM? Tá? São dois adicionais que existem na estrutura remuneratória dos militares. Tá? E essas siglas aí são siglas que a gente, no dia a dia, passou a adotar, não é uma coisa assim oficial. Tá? Mas TSV é o adicional de tempo de serviço. Ele já existia na estrutura remuneratória dos militares já faz bastante tempo. E antes de 2001, na verdade, ele funcionava da seguinte forma. A cada ano que o militar completava de serviço ativo, aumentava, ele ganhava 1% dessa gratificação. Era chamada gratificação de tempo de serviço. Então, completou um ano, 1%, 2 anos, 2%, 5 anos, 5%, 10 anos, 10%, e assim vai. Né? Aí quando veio essa medida provisória 2215 de 2001, ela mudou a estrutura remuneratória e no lugar da gratificação de tempo de serviço passou a ser adicional de tempo de serviço, e ele disse que era observando o disposto no artigo 30, que é o que a gente vai ver lá. Ou seja, para substituir a gratificação de tempo de serviço, veio o adicional de tempo de serviço, com basicamente a mesma regra. Mas no artigo 30 ele extingue o adicional de tempo de serviço, porém assegurando o direito dos militares terem o seu percentual conforme essa data, nessa data aqui. Por exemplo, o militar que tinha 10 anos, ou seja, 10% nessa data, ia manter os seus 10%. Ele não ia mais no ano seguinte chegar a 11%, 2 anos depois completar 12% e assim vai. Ele ia ficar com 10% para sempre. O outro que tinha 20%, ficar com 20%. O outro que tinha 5%, 5%. E quem entrasse depois, obviamente não ia ter nada porque não era militar nessa data. Certo? Então, essa é a regra que existe hoje do adicional de tempo de serviço, que a gente chama, assim, carinhosamente de TSV. Tá? No contra-cheque ele aparece com algumas siglas. Tem que pensar assim, adicional de tempo de serviço. Tem alguma sigla aqui que me diz que é isso? Então, algumas que eu sei, são essa aqui, ADT Serviço, ADIC TPSV, ADIC Tempo SV e assim vai. Tá? São algumas siglas que aparecem, mas pode ter outras, dependendo da idade do contra-cheque e tal. Já o ACDM é um novo adicional que foi implantado pela Lei 13954. Ele é adicional de compensação por disponibilidade militar. Ele está no artigo 8º. Vamos lá no artigo 8º da lei, dessa nossa nova lei que foi lançada agora em dezembro. É criado adicional de compensação por disponibilidade militar. Ele tem aqui as regrinhas dele. Tá? Ele aparece no contra-cheque também abreviado, vai ser alguma coisa tipo AD, DISP, Comp DISP, ADIC, Comp DISP, alguma coisa assim. Tá? E agora, o importante aqui nessa questão é esse parágrafo primeiro da regra do adicional que diz
que não pode cumular com adicional de tempo de serviço. O militar vai ter um ou outro. Aquele vai ficar com aquele que for de maior valor. Tá? Além disso, no artigo 20, se eu não me engano, essa lei também veda a concessão desse adicional de compensação por disponibilidade para vários tipos de pensão ou reparação financeira. Ex-combatente anistiado não vai ter o adicional de compensação por disponibilidade, infelizmente. Tá? Quem tiver o tempo de serviço vai manter, quem não tiver tempo de serviço não tem nada. Tá? Então, é isso que significa TSV e a CDM. E o que é esse TSV versus a CDM aqui? É porque quando entrou em janeiro o adicional de compensação por disponibilidade, por causa daquele parágrafo 1º do artigo 8º, alguns ficaram sem o adicional de tempo de serviço que tinha desde 2000, certo? Desde 2001. Né? Outros, que o adicional de tempo de serviço era maior, manteve o adicional de tempo de serviço e não ganhou o adicional de compensação de disponibilidade. Mas não por causa daquele artigo 20, simplesmente porque tinha um adicional de tempo de serviço maior. Só por causa disso. Certo? Então, o que vem a ser isso aqui? É uma ação judicial que os militares estão ingressando para reaver o adicional de tempo de serviço que foi suprimido porque ele é um direito adquirido. Certo? Então, ele não pode ser retirado. Tá? O parágrafo 1º do artigo 8º da nova lei, ele simplesmente ataca o direito adquirido. Por isso que os militares começaram a ingressar com as ações. Eu, por exemplo, já ingressei com a minha. E espero reaver o adicional de tempo de serviço e manter o adicional de compensação por disponibilidade, porque não tem motivo plausível para que não seja cumulativo. Tá? E quem não teve o adicional de compensação por disponibilidade, manteve o tempo de serviço. Ora, uma vez que se prove que é cumulativo, ela pode também ter os dois. Então vai ingressar com uma ação para passar a receber o adicional de compensação por disponibilidade. Esse vídeo que eu fiz ontem, ele simplesmente era para mostrar, como eu disse, foi de última hora, uma sentença, foi a primeira que eu tomei conhecimento, e até agora a única que eu tomei conhecimento, que teve uma sentença que julgou o pedido procedente, ou seja, foi dado o ganho de causa em primeira instância, o juiz confirmou que o autor tem direito a acumular os dois percentuais, os dois adicionais. Tá? Mas em primeira instância, então vai ter recurso, isso vai chegar lá na frente, tal e tal coisa. Mas a gente já tem assim, uma boa convicção de que vamos ser vitoriosos nessa batalha aí. Quem quiser obter mais informações sobre o processo, tem um site aqui da Justiça do Rio de Janeiro, que é onde foi impetrado esse processo. Eu vou deixar o link na descrição. Vai entrar nessa página aqui, vai ter esse formulário. Provavelmente vai ter um CAPTCHA aqui. O meu não está aparecendo porque eu já entrei uma vez hoje, então acho que ele não está me cobrando mais isso. E vou deixar também o número do processo. E aí, em vez de distribuir um arquivo, como acontece no WhatsApp, as pessoas vão ver do próprio site de justiça. Clicou aqui, link, número do processo, consultar, e ele vai abrir todas as informações. Pode até clicar aqui para aparecer todas as movimentações. Então, aqui, esses dois primeiros documentos, aqui tem todas as movimentações, são 3 documentos que podem ser acessados aqui. Esses 2 primeiros aqui não são tão importantes. Importante aqui que todo mundo deve ter curiosidade de ver é a sentença, que é o arquivo que está sendo distribuído. Muita gente vai ver isso aqui chegar pelo WhatsApp, pelo Facebook e tal. Mas a pessoa pode ler aqui direto do site da Justiça do Rio de Janeiro. Tem a sentença aqui que a pessoa tem o nome do autor, algum colega nosso, militar, que já entrou com a ação e ele foi o primeiro que teve o ganho de causa na primeira instância. Aí é que a sentença explica, né? Enquadra o adicional de tempo de serviço, enquadra o adicional de
compensação por disponibilidade, né? Um conforme a medida provisória, outro conforme a Lei 13.954, tá? E no final julga procedente o pedido, tá? Para declarar o direito do autor acumular os 2 adicionais, tá? Basicamente é isso. Então, as pessoas perguntam, mas o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que entrar com a ação? Até o momento, o que nós temos é isso, entrar com a ação. Quanto mais gente entrar com a ação, melhor, tá? Eu tenho um vídeo aí que tem nomes de vários advogados que estão defendendo as causas militares. Eu vou colocar o link desse vídeo na descrição também. Aí vai na descrição desse outro vídeo para ver o nome de vários advogados. Tá? Ou quem tiver outro pode consultar o seu próprio advogado. Né? Mas eu conversei com alguns advogados hoje e eles estão também tentando ver se isso chega até as instâncias superiores para ter uma jurisprudência e talvez até de uma forma que venha a valer para todo mundo. Mas como por enquanto a gente não tem isso, é importante que as pessoas ingressem com a ação. Porque quando o Poder Judiciário observar que tem muitas ações pedindo a mesma coisa, eles vão falar, opa, tem alguma coisa errada. Tá? E existe uma coisa chamada ação direta de inconstitucionalidade e tal, eu não sei exatamente, um advogado pode esclarecer isso, mas eu acredito que talvez alguma coisa assim possa ser feita, tá? E nesse sentido, e valer para todo mundo, mas não é bom a gente esperar, é bom que o pessoal ingresse com a ação, ou pelo menos procure um advogado para obter um parecer melhor. E aí, o que eu faço? Tem um cara lá na internet, tá? Eu aproveito a ressaltar que eu não sou advogado, eu tenho estudado as leis. Algumas pessoas acham que eu sou advogado porque eu estou sabendo algumas coisas, mas eu não sou advogado. Então tem muita coisa que eu não sei. Então a melhor para dar resposta são os advogados mesmo. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado bem esclarecido o que é isso, do que eu estava falando ontem, para quem não sabia. E para quem sabia, mas não sabe como proceder, eu acho que tem que procurar um advogado, falar que está com vontade de entrar com a ação e o advogado vai orientar melhor. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todo mundo. Até mais. Amanhã de manhã eu devo fazer uma pausazinha, dar uma pedalada. Talvez domingo a gente volte a conversar, se não na segunda. Porque esse final de semana costuma não acontecer muita coisa mesmo, mas qualquer coisa, bom final de semana para todos nós. Valeu!